Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Vamos entrar na palavra. Pastora, alguém me fez uma pergunta. Sou dizimista, sou ofertante e não prospero. Por que tantos cristãos não prosperam? Gente, eu quero que vocês façam perguntas, tá? É lógico que Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas, né? É vontade de Deus que todos prosperemos, né? Eu sempre digo que eu não sei se Deus, se todos nós temos a unção de riqueza. Eu sempre digo isso, né, Paula? Beijo, filha. Se todos nós temos a unção de riqueza, mas que todos nós merecemos, é nosso direito, termos a unção da prosperidade. Uma pessoa próspera é uma pessoa feliz, é uma pessoa com saúde, porque prosperidade não é só dinheiro. É uma pessoa que é próspera mentalmente, psicologicamente, de bons pensamentos, positiva, de fé, de coragem. É uma pessoa próspera. Uma pessoa que sabe administrar é uma pessoa próspera. Uma pessoa que as coisas sobram na casa dela, tudo sobra um pouquinho, é uma pessoa próspera, né? Tá certo? Então, ser próspero, gente, é ser abençoado. Pastor, onde eu ponho a mão, Deus me abençoa, né? Liga o ar virando um pouquinho para cá, aquele de lá. Quente, gente, aqui vocês não têm noção, né? E o verão não começou. Vocês imaginam como será o verão esse ano, né? Mas glória a Deus por isso. Bora. Então, uma pessoa próspera é uma pessoa que ela sai de qualquer situação difícil. Por quê, pastor? Porque ela tem a bênção de Deus. Então, o primeiro segredo, na minha opinião, de você ter prosperidade é você ter Deus. É você ter a bênção de Deus. É você ter a presença de Deus. É você ter comunhão com Deus. Você está me entendendo, Anjinho? É você não fazer nada sem a direção de Deus. A Márcia estava falando de viagem. Eu, por exemplo, eu não faço uma viagem se não tiver a direção de Deus. E um dos sinais, quando você tem a direção de Deus, é que a gente tem muita paz, muita alegria, muita coragem, sabe? Agora, e quando bate aquela dúvida, aquele medo, aí não, aí é melhor orar e consultar a Deus, né? Então, gente, em primeiro lugar, nós temos que buscar a presença, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas, né? Porque eu acho muito triste quando você é de Deus pelo que Ele tem. A gente tem que ser de Deus pelo que Ele é. O apóstolo Paulo, até eu leio uma palavra, quando você lê aquele versículo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sempre falo isso, que a gente não lê o início. Quando ele fala, eu sei passar necessidade, eu fico contente. Paulo falou assim, gente, para vocês entenderem uma linguagem bem simplória. Eu sou de Deus, eu sou feliz se eu passar alguma necessidade, na enfermidade, na luta, na guerra, amado, odiado, perseguido, mal interpretado. O apóstolo Paulo, ele foi de Deus em qualquer situação. Então, quando a gente é de Deus em qualquer situação, eu sempre digo isso, que a gente nunca vai se desviar desse Deus. Agora, quando você é de Deus pelo que Ele tem para te dar, eu acho muito, muito perigoso. A gente não pode ficar fazendo barganha com Deus. Eu acho isso muito triste, muito pobre. Nós temos que ser de Deus em qualquer situação. Agora, que quem é de Deus, ele sai da luta mais fácil, mais rápido. Ele prospera mais rápido, porque é direito dele. Você não precisa ter dúvida disso. Pelo amor de Deus. Você não precisa ter dúvida disso, tá? Então, por que muitos cristãos não prosperam? Por não ter conhecimento, por desconhecimento.
que muitos cristãos não prosperam? Por desconhecimento. Eu não entendi, Umbelina Bernardo. Tem uma coisa que me incomoda. Será que se perde a bênção brincando com joguinhos no celular? Não sei, amada. Eu acredito assim que a gente tem que colocar o reino em primeiro lugar, né? Analisa depois dessa palavra, aí você vai sentir se tem algo errado aí. Eu não sei se joguinho no celular paga. Não sei se paga. Se é simplesmente uma distração, se é uma joguinho no celular paga, eu não sei. Eu nunca joguei, eu não sei. Então, alguém está dizendo que sim, que paga. Você é dizimista fiel? Você é ofertante, Umbelina? Você cumpre todos os princípios? Esses joguinhos estão te deixando endividada? Tudo isso você tem que analisar, né? Tira o teu tempo de oração, de adoração, de glorificação. Vai pensando aí, tá bom, filha? Tá? Fica aí. Não se preocupe, estamos aqui uns para ajudar os outros, né? Então, por que muitos cristãos não prosperam? Em primeiro lugar, pelo desconhecimento. O que é desconhecimento? A pessoa não tem conhecimento da palavra. E deixa eu dar uma ajuda para a Umbelina e para alguns aí. Quando você, por exemplo, quer estudar sobre poupar, você põe lá no Google. Você não tem um dicionário bíblico? Você põe no Google, poupar. O Google vai te trazer, você fala assim, ó, escreve assim, ó, versículos bíblicos sobre poupar, a palavra poupar. O Google vai te trazer, presta atenção, o significado de poupar e todos os versículos bíblicos. Eu costumo dizer, gente, que hoje não tem como uma pessoa falar assim, ó, eu não sei ler, não sei escrever, não tenho conhecimento bíblico. Por quê? Porque eu descobri que existe no celular uma forma de microfone, que você fala ali e o Google traz para você, quando você não sabe digitar, né, escrever ali, o Google traz para você, quando você fala naquele microfoninho, que eu não sou muito boa nisso, mas eu fico vendo as pessoas fazendo, eu aprendo. E aí eles trazem para você e para mim todos os versículos sobre poupar, administração, administração financeira, enfim, tá? Então, tem gente que não prospera, muitos cristãos não prosperam por desconhecimento. O que é isso? Ignorância, por falta de conhecimento. Nós temos que buscar esse conhecimento. E outros pecam porque conhecem a palavra e não a praticam. Esse segundo caso, entendeu, meus amores? Entendeu? Maria Salete, Umbelina, Wesley, Grace, Maria Luísa. Esse outro lado, para mim, é mais perigoso. Qual que é o perigoso, pastor? É aquele que você conhece a verdade e não pratica. Esse é o perigo. Então, não existe forma de você começar a prosperar. Em primeiro lugar, a Umbelina Bernardo está dizendo assim, eu leio a palavra e eu oro, jamais eu gasto dinheiro com jogos. A Bíblia fala para não gastar dinheiro naquilo que não é pão e é só distração. Ah, tá, filha. Tá, não. Quando é esporte, distração, eu entendo que não é pecado. Viu, filho? Tá? Por isso que eu perguntei, porque eu não sei. Quando eu não sei, eu não falo. Eliane Maria da Silva, tá, ok. Então, vamos lá. Então, existem duas formas, prestem atenção, gente, vocês têm que me ajudar, porque tem muita coisa que a pastora não vê. Tem muita coisa, por exemplo, então, o desconhecimento e o descumprimento. Então, a partir do momento, o que a Bíblia diz? Que a partir do momento que você conhece algo, você já é obrigado a cumprir aquilo ali. Porque você vai prestar conta diante de Deus. Ah, Senhor, eu parei. Gente, presta muita atenção nisso que eu vou ensinar com amor. Quando eu e você chegarmos diante do trono, não tem desculpa. Então, eu não tenho conhecimento. Vamos estudar, vamos aprender. Eu tenho conhecimento. Você tem, e eu também que obedecer. É mandamento. Tá bom?
Outra coisa, precisamos seguir os princípios de Deus. Não tem como uma pessoa prosperar se ela não seguir os princípios de Deus. A pessoa se arrepender de todos os pecados, a pessoa se entregar a Deus, a pessoa ser batizada, a pessoa permanecer, perseverar, persistir, a pessoa conhecer a palavra e obedecer a palavra. Outro princípio, a pessoa ser dizimista, ser ofertante. Quando uma pessoa faz um voto, uma pessoa cumprir os seus votos. Você quer ver a tua prosperidade cair? É quando você fez um voto de alguma coisa e você quebrou. Você começou bem, mas parou, quebrou. Então, é por isso que a Bíblia diz assim, pensa antes de fazer um voto. O que é voto? Uma promessa. Pensa antes de fazer um voto e uma promessa. É melhor você não fazer do que fazer e não cumprir. Do que fazer e quebrar, né? Outra coisa, um princípio para você prosperar, trabalhar com afinco. Nós falamos sobre isso ontem. Trabalhar com diligência, trabalhar com excelência, trabalhar com atenção, com amor. Sabe como é que eu faço o dia que eu estou assim meio cansada, meio desanimada, que a imunidade cai um pouquinho? Eu falo assim, Jesus, primeiro eu fico ali orando. Deus me levantou, eu falo, eu vou fazer para Jesus. Guarde uma coisa que eu vou te ensinar. Tudo que você fizer para o Senhor Jesus, você tem que fazer com excelência. E os milagres seus vão chegar através daquilo que você sabe fazer. Presta atenção nisso. Os seus milagres chegarão a partir do que você faz com excelência. Porque fazer bem feito, desculpe a franqueza, é obrigação de cristão e não cristão, de treva e luz. Agora, fazer com excelência é aquela pessoa que faz o que ninguém faz. Entenderam, não? É como se fazer o doce de leite que eu ensinei ontem. Todo mundo sabe pegar 1 litro de leite, 1 quilo de açúcar, diluir primeiro, depois pôr em fogo baixo e mexendo de vez em quando. E quando arear no fundo, que a gente fala arear, é quando você põe a colher, sente aquela areinha, aquele açúcar no fundo, você começar a desligar, bater, já uma forma untada com margarina, num lugar frio, que é a pia, né? E você bate e põe ali. Uma coisa é isso, todo mundo sabe fazer. Esse é doce de leite corte, você corta. Agora, bater bem, ter aquele gosto que quando você põe na boca derrete. Isso é para quem sabe fazer com excelência. Que às vezes o braço está doendo, o braço da gente dói, vai bater, dá ponto de doce. Guarde o que eu estou te falando, né, Ruth? Fran, o braço ele dói, mas você está ali, ó, Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. E aí você vai aprendendo a pôr a força na mão, né? Para ir mais com certo. Você vai aprendendo a lidar com a postura, com o corpo, mas você não para, você não desanima, você não desiste. Fazer bem feito é obrigação de todo mundo. Mas fazer com excelência é só para quem é do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Cortar um cabelo com excelência, fazer uma unha com excelência. Tem gente que pinta, fica bonitinho, mas você olha no cantinho assim, olha, ele não pintou no cantinho. Tem gente que vai passar o palito, quando passa o palito, tira o canto da unha. Tem gente que tem todo um cuidado. Isso é o que, pastor? Excelência. Porque não adianta começar bem. O grande segredo de uma construção, ela está no acabamento. Não esquece isso não. Esquece isso não. E um bom acabamento, ele necessita de excelência. Eu prefiro dizer assim, tem que começar com excelência e terminar com excelência. Então, seguir os princípios de Deus é isso. É saber gastar, é saber administrar, é não gastar mais do que ganha, é fazer sobrar.
é investir esse dinheiro, se é um bom dinheiro. Eu falei já, está nos vídeos de ontem, antes de ontem. Se é pouco, começa a trabalhar com esse pouco e multiplicar ele. Vocês estão entendendo? Então, olha o segredo aí. É trabalhar com afinco, é saber administrar, é não pagar juros, é não sair gastando pela fé. Gente, eu não aguento mais isso. Eu não tenho paciência com isso. Pastor, eu comprei pela fé. Não, fé em Deus todo mundo tem que ter. Mas para sair para gastar, eu tenho que ter olhado primeiro na minha agenda. Eu falei isso para alguém com amor, tá? Mas eu não posso deixar de falar a verdade aqui, né? Senão eu não sou a pastora Solange. Mas para gastar, eu tenho que saber que eu tenho como pagar aquilo ali. Não é verdade? Estou errada, gente? Falei para mim, estou errada. Aí, olha, o mês mais difícil a vida de um cristão e de uma igreja, eu já falei isso, é janeiro. Janeiro, os seus compromissos dobram. Acho que vem IPTU para todos nós, né? Taxa de lixo, taxa de impostos prediais, e vem IPVA para quem tem carro. Não é isso, gente? Estou errada? Então a gente já tem que ter uma reserva. Saber administrar é fazer uma pequena reserva, nem que seja pequena, mas desde do 13º desse mês, para quem recebe, para quem vende as coisas, vender um pouquinho mais e guardar. Para que mês de janeiro, você fala assim, ai, chegou o mês de janeiro. Não, gente, o mês de janeiro a gente tem que estar bem preparado, né? Outra coisa importante, gente, em nome de Jesus, pastora, mas então eu fiz muita conta, então eu vou tirar do dízimo e das ofertas, dos votos que eu fiz com Deus. Você vai jogar Deus lá atrás. Esse é o grande perigo. O dízimo e as ofertas terão que vir em primeiro lugar. Tem gente que faz a loucura de pagar dívida com dízimo e oferta. Nesse momento, você joga Deus para escanteio. E é aí que o inimigo começa a pegar. As pessoas que eu conheço até hoje, que não conseguem sair, infelizmente, do buraco, são pessoas que pagaram por meses e anos as dívidas. E elas não, dizem elas, né, para mim, não sei, que elas não conseguiram terminar de pagar as suas contas. Por quê, pastora? Porque Deus, gente, tem que vir em primeiro lugar. Deus é mais para você que o seu marido? Pensa aí. Ele é mais que marido, que esposa, que filho, que neto? Tem certeza? Ele é mais que o seu carro, que a sua casa? Ele é mais? Então, nessa parte que é dele, você não pode tocar. Pastor, se um dia não tiver nenhuma igreja para a senhora entregar o seu santo dízimo, eu deixo no galho de uma árvore. Mas eu não toco. Eu não toquei em 50 anos, gente. 40 e pouco, quase 40 anos. Eu vou tocar agora. Uma mulher de 60 anos, desculpa falar, mas tem que ter juízo. Então nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus. A Bíblia diz, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Muitas vezes nós não prosperamos, filhos amados, pelas consequências dos nossos erros. Como assim? De não seguirmos os princípios de Deus. Porque a Bíblia, ela te ensina tudo. A Bíblia, gente, lá tudo tem versículo. Como ser boa mãe, boa administradora, bom empresário, bom empregado, bom patrão, como saber administrar, como saber gastar o dinheiro, não deixar desperdiçar alimento. Vocês sabem disso. Guardar. Agora com esse calor aqui, por exemplo, eu moro no litoral, é um lugar muito quente.
Eu não posso, por exemplo, fazer olha aqui para mim, estou com visita, né? Eu não posso, por exemplo, me dar ao luxo de fazer uma travessa de maionese e colocar na mesa e o que sobrar eu ponho na geladeira. Não, eu deixo na geladeira e vou tirando aos poucos e vou servindo a mesa. Por quê? Porque aquilo que está na geladeira não vai se perder. Deu para entender, gente? Pelo amor de Deus. Somente nesse Natal agora, nessas ceias de Natal, tome cuidado. As pessoas querem encher a mesa com coisas que as pessoas nem comem tudo isso. Eu acho um absurdo isso aí. Aí depois, no outro dia, não, vou fazer um arroz com uva passa. Mas tem filho que olha para a cara da uva passa e fala, passa. Outros gostam. Eu gosto demais de uva passa. Nossa Deus, como eu gosto. Um arrozinho primavera, aquele arroz à grega. Nossa, a senhora gosta? Deus maravilhoso. Aliás, para saber o que eu não gosto, gente. O que a senhora não gosta? Eu não gosto de carne mal temperada, que cheira carne crua, carne com sangue, essas coisas eu não gosto. Carne branca. Sou uma moreninha que gosta de tudo bem douradinho, bem feitinho. Mas eu não tenho luxo, não. Eu como arroz com feijão e ovo frito, aquele arrozinho no alho puro. Eu sou da roça, graças a Deus. Sou da roça. Filha de um roceiro. Tenho honra, tenho alegria de falar isso, né? Vocês que estão chegando aí, Maria Aparecida Lúcia, Rosângela, né? Beijo pra vocês. Gente, eu não tenho problema com isso, não, né? Então, eu não tenho problema com isso. Mas hoje a gente tem que saber cuidar das coisas. E tem gente que esquece as coisas fora da geladeira, né? Terminou a comida, vai colocar as coisas na geladeira 5, 6 horas da tarde. Você vai perceber, eu não sei aí onde vocês moram, às vezes é diferente, né, filha? Mas aqui, nossa, pode ser, você já vai comer coisa com gostinho esquisito na cabeça. Então, gente, as consequências dos nossos erros. Outra coisa que eu preciso frisar para vocês. Quando você não sabe administrar, quando você termina todos os meses no vermelho, 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 o que terminar no vermelho? Com dívida, sem sobra, sem uma boa administração, você passa essa herança para os seus filhos. E os filhos passam para os netos. E isso vai correndo, vai andando. Eu falo para vocês, gente, que eu cuidei de muitos filhos. E filhos que chegaram falidos, passando fome mesmo, de não ter alimento para comer. Foram 40 anos como pastor titular mesmo. Com gente morando comigo que não sabia administrar, que gastava muito e comia miojo. Gente, teve uma fase na minha vida que eu não podia ver duas coisas, miojo. Agora eu tô comendo miojo, tudo bem, tá. Mas não é todo dia, né, pastor? Não dá. Então, por quê, pastor? Porque eu vi muitos filhos, em 40 anos, eles não sabiam administrar. Uns que iam me buscar atendimento na hora que eu estava comendo. E sempre naquele horário, e eles não trabalhavam. Então, quer dizer, eu não era boba. Às vezes a gente pensa que a gente engana as pessoas, né? Não. E aí, o que acontece? O que eu percebi? Que eram pessoas que não sabiam administrar. Vocês têm que tomar muito cuidado. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Agora, existe, pastora, mas, pastora, como é que eu posso quebrar que os meus filhos não vivam? Você quebra através de você para não passar para os filhos não passar para os netos, bisnetos, tataranetos e até a 10ª geração, né? Tá bom? Até a 4ª geração. Vamos lá. Agora, pode acontecer imprevistos, como tivemos uma pandemia, imprevisto de terremoto, de tsunami na natureza, uma chuvarada tremenda fora de época, e aí não consegue, não tem boa colheita, né? Planta-se muito, mas não tem boa colheita, aí os preços encarecem, e aí sobem os preços. Aí são coisas que todos nós, como cristãos, presta atenção, nós estamos sujeitos a passar. Mas então, pastora, como é que eu me previno para os imprevistos, até da natureza, como a gente teve agora, por exemplo, uma pandemia de desesperadora? É guardando. Mas nunca tirar a parte do reino espiritual.
Porque quando você entrega dízimos e ofertas, não parece, mas você está semeando. Ontem alguém falou isso aqui, eu não sei quem foi que falou, ela falou tão bonitinho, ela falou, gente, ela usou o jeitinho dela muito rápido, né? Porque aqui é muito rápido. E ela colocou lá, a gente precisa aprender a guardar, a poupar. Poupar também é semear. E ela colocou aquilo assim, e ela me despertou para a palavra que eu ia trazer hoje. Eu não sei quem foi, aqui é muita gente aqui, né? Muita gente que é a pastora. Então, não parece, mas poupar é semear outra coisa, outro milagre. Quando você investe no reino de Deus, você está semeando. Você acha que Deus não vai te trazer de volta o que você semeou? Eu tenho certeza. Não acho, não. Tenho certeza disso. Existem milagres tremendos através da semeadura de dízimos e ofertas, tá, gente? Eu quero ver se alguém mais tem perguntas para fazer, porque eu acho que eu falei bem nesse tema, né? Por que a senhora às vezes repete alguma coisa? É para inculcar. O que é inculcar? Para entrar na mente da pessoa mesmo. Porque eu estou com pessoas que falam para mim, pastor Solange, ora por mim, não me julga não, eu estou num desespero, porque virou um vício. Olha que judiação. Quando a pessoa, o consumo vira vício, quando o consumismo é uma doença. O consumismo é uma doença, né, gente? Já, né? Quando uma pessoa não se satisfaz com nada, e sai comprando, gastando, e pagando juro, e pagando mínimo de cartão, e... Gente, vocês não têm noção. Meu Deus do céu, meu pai do céu. E aí o inimigo começa a entrar, começa a agir, o alimento da pessoa parece que não chega até o final do mês. Oh, meu pai do céu, oh Deus de misericórdia. Um dos sinais que você é uma pessoa muito abençoada é que sua compra não acaba. Já vai para quase 3 meses, né, mãe? Que a gente fez compra. É lógico que eu compro algumas coisinhas que faltam. Mas não faço loucura. Deus está abençoando, Deus está prosperando. Eu posso dizer para vocês que eu tenho uma bênção. Eu sou uma mulher que onde eu ponho a mão tem a bênção. Eu quero dizer para vocês que você também, dentro de você, existe essa pessoa. Você é essa pessoa. E talvez muito mais abençoada que eu. Muito mais ungida que eu, muito mais limpa que eu, muito mais transparente diante de Deus que eu. Só está dizendo o quê, pastor? Que dentro de cada um de vocês, eu estou vendo alguns que se distraem. Deus está falando que se distrai com outras coisas. Mas eu estou vendo gente muito honesta me ouvindo aqui. Você tem a bênção. Você tem a bênção. Gente, pega o que eu estou falando para todos vocês aí, vai, soma corações aí agora, eu vou falar. Você tem a bênção. Você tem a bênção. Vocês têm a bênção. Você tem a bênção. Você tem a bênção de Deus. Amém?